Bem-vindos e bem-vindas, e você, como você sabe, sextou no Monza Experience. Sextar no Monza Experience significa, em outras palavras, que é dia de super trunfo. Exatamente. Vamos para a nossa segunda carta do baralho do super trunfo da década de 70, Gran Turismo. Muito bem, mas antes que tudo comece, você já aproveita pelo esforço, pelo suor, por tudo envolvido e pelo conhecimento que você vai ter. Afinal de contas, tudo está sempre disponível na internet, mas o fato é que só alguém foi lá e pegou, fui eu. Então, aproveita e dá um like aí nesse vídeo de forma adiantada para você não esquecer durante o vídeo. E se você não sabe, se inscreva no canal, exato, para que você também não se esqueça durante o vídeo. E com isso você vai nos ajudar a sair da irrelevância automobilística. Muito bem, solta a vinheta. Muito bem, pessoal, colocando nossos queridos óculos de leitura, o que nós temos hoje? Carta A2 do baralho, e eu já vou colocar, me coloca para o lado aí. Carta A2 é essa que está aqui do lado aqui para você. Portanto, de novo é um BMW, paciência, a carta A2, a A1 foi um BMW da semana passada, BMW também, só que agora é um BMW, já vou mostrar uma pequena e sutil diferença. 3.0 CSL. Na passada foi o CSI, esse aqui é um 3.0 CSL. Leituras rápidas, que são as informações que vinham na época. Primeiro, esse carro chega a quanto? 220 km por hora. 206 cavalos de potência, 0 a 100 km por hora em apenas 7 segundos. Então esse carro já era divertido para sua época. 3.153 cilindradas, portanto 3.1 se a gente quiser arredondar. 6 cilindros em linha e pesa 1.250 quilos. É isso. Então está aqui apresentado devidamente o nosso querido BMW CSL. Vamos lá, vou colocar a primeira fotinho dele aqui já numa pista e você já começa a ver uma diferença da semana passada. Então repara as rodas, repare uns spoilers, não é nem spoiler, o spoiler também dianteiro. Lá atrás você vai ver um aerofólio, é a asa, já explico sobre ela, aguenta aí. Em cima da capota, portanto na coluna C do carro, você vê também já nessa foto um pequeno prolongamento, parece alguma coisa aerodinâmica. E não sei se você percebeu, em cima do capô da frente do motor, em cima dos paralamas, nas linhas longitudinais do paralama, você tem ali micro spoilers, enfim, uma espécie de asa na cor preta. E, claro, não podia deixar de ser, você percebe aí do lado uma inscrição em preto 3.0 CSL, é isso. Bom, de quando essa geringonça? A geringonça foi introduzida em maio de 1972 no mercado. E por quê? Agora acho que é importante. Ele foi homologado, a construção desse carro com aerofólios e tudo foi homologada para se tornar elegível para corridas de carro. Exato, aonde? No campeonato europeu. A BMW tinha a ideia de se transformar em um participante do campeonato europeu com um modelo que fosse vencedor. As empresas fazem muito isso é comum, especialmente na Europa, porque quanto mais você mostra que um determinado carro é acertado mecanicamente e aerodinamicamente para uma corrida, conforme ele vai ganhando posições, mesmo que, ou se eventualmente até ele ganhe essa corrida, significa, portanto, que você deve ter um chamariz diferente de venda. É uma forma de propaganda participando do campeonato. Bom, era um campeonato europeu de carros de turismo, a BMW queria participar, só que esse campeonato tinha uma trava, e a trava era, só podiam participar veículos acima de 3.000 cilindradas. Eles deram uma pequenina alargada no bloco e fizeram com que as cilindradas passassem de 3.000, no caso aqui 3.100 e pouco. Com isso eles puderam se inscrever no campeonato europeu. Importante aqui, CS, CSI, no caso agora desta carta CSL. Da onde vem o L? O CS era carburado, já falamos disso, o CSI era injetado com a injeção D-Tronic ou DG-Tronic da Bosch, e esse aqui, que é um L. O L vem do quê? O L vem de Lake, a palavra em alemão traduzindo leve. Como é que eles conseguiram transformar esse carro num modelo leve? Trocando as chapas de aço da carroceria.
As chapas de aço deste modelo aqui, do CSL, que você está vendo aí o prata, vou até mudar a fotinho, olha aqui. O que eles fizeram? A fabricação do aço era mais fina na construção dessa unidade. E outra coisa importante, foram produzidos 1.265 carros. A BMW produziu 1.265 carros. Não só para competição, mas para vender também. Chapas mais finas e ele de forma mais espartana. Quando eu falo espartana, é mais simples, mais direta, é um carro para performance. Então como é que eles fizeram isso? Reduzindo o peso. Por exemplo, eliminando o acabamento interno e isolamento acústico. Por exemplo, uso de portas, capô de porta-mala, capô de motor com liga de alumínio e janelas, agora vem o importante, hein? Janelas laterais de um material chamado Perspex. Guarda esse nome, Perspex. Se você pegar, põe embaixo escrito, Perspex. Perspex, na verdade, é um tipo de plástico. Tem um nome técnico para isso. Se você entrar na internet, você vai perguntar que isso se chama PMMA. Na verdade, polimetilmetacrilato, é o nome químico desse desgraçado. É uma espécie de uma fibra, ou enfim, é algo transparente que oferece grande resistência, mas traduzindo é plástico. Reduziram os vidros que pesam para plástico. Então essas modificações, chapas mais finas, especialmente onde elas são importantes ali, capô do motor, mais o Perplex e mais o aumento fizeram com que, o aumento de cilindrada fizeram com que esse carro se tornasse não só elegível, mas competitivo. Exatamente. Esse treco antigo, tá? Talvez hoje em dia hoje é policarbonato, mas naquela época tinha sido produzido em 1930 pela primeira vez. E ele era muito utilizado, essa aplicação do Perspex, ele era muito utilizado até em carlingas. Carlinga é aquela cabine de um avião, de um caça, aquela parte plástica bem arredondada. Então a carlinga de um avião era feita desse mesmo material. E aí a BMW pegou carona exatamente disso. Importante essa fotinho, hein? Olha que bonita a linha do carro. Se você já tinha gostado da semana passada, esse é show. Avança mais uma, agora ele está bem de perfil. E agora você começa a torcer o nariz. Por que torcer o nariz? Diferenças. Primeiro, para-choque na verdade não tem mais, é um spoiler dianteiro. Lembra que no outro é um para-choque cromado. E o traseiro? Traseiro é um para-choque pintado na cor preto fosco, que já dá uma outra cara. O friso alusivo à marca, 3.0 CSL, os spoilers de em cima que eu falei do paralama dianteiro, uma asa gigantesca. Essa asa, galera, ela é funcional, essa asa aqui não é estética. Para que a asa existe? Pense que quando o carro está avançando à frente, ele está rompendo uma barreira de ar. É que nem a gente quando está andando até de bicicleta, está andando, você começa a sentir um vento maior. Não é o mundo que resolveu ventar porque você resolveu pedalar. O que está acontecendo é que o ar está naquela posição e você está furando essa camada de ar. Isso se chama a resistência aerodinâmica de um modelo, de um carro, de uma bicicleta, de quem quer que seja. Então no caso do carro, imagina que você está atravessando quase que como uma parede. O motor está fazendo força para romper aquela barreira de ar. Quanto mais rápido o motor entrega e quanto maior for a velocidade, maior o ar vai oferecendo resistência. E o carro esporte, especialmente em competição, ele faz curvas porque está dentro de um circuito fechado. Você precisa garantir que as curvas tenham a máxima aderência possível. Como é que você consegue isso num carro esporte? Então a primeira coisa, você vai fazer uma suspensão adaptada. Ela não é nem mole nem muito dura, ela é adaptada ao circuito para permitir o menor jogo possível para que você consiga ter aderência, especialmente nas curvas. Na reta você não precisa de tanta aderência, mas nas curvas, onde você tem o efeito centrífuga, o carro tende a escapar, você precisa que ele seja bem ajustado. Fora isso, a torção do chassi, fora isso, os pneus, a calibragem correta dos pneus, a largura dos pneus. Então o pneu é o que mantém o carro em contato com o solo. É um conjunto, você tem suspensão boa, chassi bem regulado, entre eixos bem projetado e pneus bons. Mas além disso, você precisa garantir uma outra força que empurre o carro para baixo. E você pode utilizar, e aí é a grande sacada, o ar. Eu já vou ter que romper aquela cortina, aquela massa de ar que nos cerca dentro do planeta. Nada melhor do que fazer com que esse próprio ar empurre o carro para onde? Para baixo, em direção ao chão, para que ele grude mais, entre aspas, no chão. Como é que você faz isso? Com aerofólios. Então esta asa traseira que você está vendo, que ela começa na verdade
afixada na coluna C do carro, quase chegando no para-brisa, no vigia traseiro, ela faz com que, imagine o vento passando, eu estou rompendo o ar, ele passa por essa asa que você está vendo, ele direciona, como se fosse um leque ou um ventilador que você está apontando para um lado. Ele direciona o ar para baixo, esse ar percorre exatamente aquela parte do vidro e o restante do ar que está vindo por cima cai nessa asa. E por que cai? Imagina num efeito aerodinâmico que eu estou rompendo o ar com a frente do carro, aí eu bato no para-brisa, o ar sobe, mas você concorda que não tem só ar na frente do carro, o ar está em tudo. Então essa massa de ar está passando, uma parte dela está sendo jogada para baixo, por meio da asa. No momento em que a asa faz esse papel, nos postes isso é comum, em tudo quanto é lugar, você força, é o tal do downforce, que é um nome chique para dizer força para baixo. O ar está empurrando a traseira do carro para baixo. Esse carro é uma tração traseira, então nada melhor do que isso. A tração está justamente ali, é onde eu vou ter uma aderência boa. Então você precisa lembrar, e aí olha bem o formato que você começa a entender. Quanto maior a asa, maior o downforce, ou maior a força para baixo, e você tem, teoricamente, uma melhor aderência. Claro que isso tem que ser tudo calculado, não adianta ter uma excelente asa do tamanho da Torre Eiffel, que o carro não vai sair do lugar. Vou mudar um pouco a foto. Agora, numa versão traseira, você está vendo a inscrição 3.0 CSL e uma gigantesca asa. Se você tinha dúvida do tamanho da asa, agora você tem certeza olhando essa montanha aí na frente. Olha o quanto de ar ela permite que passe ali e provavelmente quanto de arrasto ou quanto de downforce ela vai gerar para você. Exportados mais ou menos umas 500 unidades para o Reino Unido. Só que o Reino Unido tinha um negócio legal. O importador na época do Reino Unido, da Alemanha para o Reino Unido, falou assim, não, cara, entendi tudo isso aí, mas na prática eu quero um carro que seja mais confortável. Você está falando de uma BMW, então pode manter aí o isolamento acústico, os vidros elétricos, os para-choques originais dos carros. Então, resultado, para o Reino Unido, as 500 unidades não eram tão leves, dado que ele tinha ainda o modo conforto adaptado. Enfim, era um carro com cara de corrida, mas não era exatamente a versão da pista. Mais uma fotinho, olha a outra com a traseira bem dentro de uma fábrica. Curte aí, olha que interessante. Aquele mesmo desenho que a gente falou na semana passada, só que uma asa realmente grande, um detalhe da asa. E também nas laterais do carro você tem ali um spoilerzinho, enfim, você tem um alargador da roda que dá uma cara também mais esportiva. Acho que esse é um bom ajuste que eles fizeram, tá? Resultado, a história do carro foi motor 3000, que na verdade eram 2.900 e alguma coisa cilindradas, passou para motor 3003, portanto era um 3.0 na risca, legítimo, e finalmente lá em 73 eles alargaram mais ainda e aí virou a carta do super trunfo, 3.153, virou um 3.1 e com isso ele ganhou mais alguns cavalinhos, 206 cavalos a 5.600 RPMs. Essa versão foi homologada em julho de 73, junto com esse pacote aerodinâmico todo que a gente acabou de falar, e algumas aletas no paralama dianteiro. Aletas talvez para dar uma estabilidade maior no momento que ele está cortando o ar, tá? Asas traseiras instaladas de fábrica, não era adaptação externa, mas aí é importante. Como você comprava um carro desse, talvez você não quisesse andar na rua com uma asa deste tamanho. Repara aí a asa que você está vendo, olha o tamanho da encrenca. Então o que você fazia? Aí eu vou passar agora, ó, passa essa. Essa aqui é a versão, inclusive patrocinada pela Castrol e pelo Dunlop, esse carro de corrida número 12. Olha ele em pleno uso numa competição. Então, na rua, você não vai querer usar uma asa desse tamanho, não fazia tanto sentido. Então a BMW fez isso de fábrica, para que você pudesse arrancar a asa, tinha lá um sistema que você tirava essa asa e guardava a asa desmontada no porta-malas do carro. Vou sair para passear, virou um 3.0 CS ou CSI, tirava aquela asa lá, colocava guardadinho. Quero causar impacto, coloca a asa. Então a asa era um acessório que vinha de fábrica do carro. Por que também fizeram isso? Além de ser um opcional, nas estradas alemãs, para você trafegar com um carro numa estrada normal, as asas, por algum motivo na legislação deles, não eram permitidas. Então foi uma forma de também não arranjar encrenca com o governo. Olha, eu vou avançar aqui mais uma foto, olha esse detalhe, justamente desse friso, dessa aleta no paralama dianteiro. Eu não sei exatamente a função dela, deve ser cortar o ar, mas eu não sei o quanto de ganho ela dava para o carro, mas essa também dá para você ter uma ideia do que eles fizeram com
com o carro no momento do projeto, pensando, portanto, numa competição, né? Ah, e detalhe, o apelido que esse cara deram para esse carro, Batmóvel, óbvio, com aquela asa daquele tamanho, virou Batmóvel. Então ele é conhecido quando você vai comprar, se você for um dia, CSL é o Batmóvel. Vamos para uma próxima. Agora um outro detalhe, ó. Então mostramos o detalhe dianteiro agora da asa na coluna C. Repara que ela tem 2 parafusos Phillips, que é essa foto, e onde é que ela está fixada? Na calha do carro, na calha cromadinha, um pouco acima do término do vigia, do vidro traseiro, que no caso aqui não era vidro, era o Perspex, que era uma espécie, o precursor do policarbonato como a gente conhece hoje. Então tá aqui a asa superior, a asa do teto desse carro, então que também é algo bem interessante. Ao longo dessa trajetória de corridas, ele competiu no grupo 2 do Campeonato Europeu de Carros de Turismo, ganhou títulos de pilotos por 6 vezes, e o período campeão desse carro, 1973, ganhou também 75, e dali para frente eles ajustaram o carro, de 75 a 79 ele ganhou todos os mundiais de pilotos dessa categoria. Detalhe da asa traseira, agora em close-up, olha aqui, tá vendo? Olha o tamanho dessa asa. E detalhe que você vê que ela tem uma asa gigantesca, mas depois se você tirar isso aí, você tem uma pequena asinha, um spoilerzinho, que até o Monza tem parecido. Ficaria até chique, somente com a parte de baixo, sem aquela asa, né? Eu achei que ficaria bem legal. Quem desenvolveu essa encrenca toda? Tá aqui o detalhe dentro da porta, nada menos do que a famosa Karmann, a Karmann Guia. Guia depois é o estúdio, né? Mas a Karmann, carroceria feita pela Karmann, portanto, fabricado na Alemanha. Tá aí a etiqueta do lado da porta do nosso. Imagina, se tivesse um desse, estava feito. Também competiu em outro local, além do grupo 2, na produção especial do grupo 5, né? Venceu 3 rodadas do Campeonato Mundial de Marcas de 1976 e concorreu nesse mesmo ano contra versões de corrida. Quais? Porsche 911 e Ford Capri. Ford Capri você não conhece, mas vai ser um próximo episódio, tá? Parte interna, finalmente, olha que bonito, o mesmo painel que nós mostramos na semana passada, mostradores originais, câmbio de 4 marchas. Repare, os vidros elétricos aqui estão com o botão selado, são os 2 primeiros botões do console central, porque não tinham vidros elétricos. Lembra que eu falei que tiraram os pesos, colocaram os de plástico? Então é isso aí. Bancos no estilo concha, com essa foto que você está vendo agora. Pra quê? Se eu estou pensando em corrida, se bem que aquele tá um estofadinho, não tá tão espartano, mas bancos no estilo concha, bonitos bancos inclusive, acho que combinou bastante com esse interior do carro em preto. Eu gostei mais desse interior em preto do que da semana passada, o CSI, que ele vinha naquela cor, aquele banco confortável de couro, mas na cor vermelha. Eu acho que o preto para esse carro, o preto com a combinação de prata, ficou maravilhoso. Esse carro ficou muito bonito. Banco traseiro, olha esse detalhe dessa outra foto. Meio que em concha também, um estilo diferente, combina também, achei, olha, bem resolvido esse banco, né? Como se fosse um console central, não tem aqui, não sei se tem um apoia-braço, não dá pra ter uma ideia aqui, mas de qualquer forma, combinando com o estilo do carro. Parte lateral, que você está vendo agora, mesmo da semana passada, só que em vez de vermelho na cor preta, de novo, combinou melhor, inclusive com um detalhe de madeira. Repara o cinzeiro ali na cor preta também. E aqui dá para dar um close-up na rodinha. Essa rodinha que você está vendo aqui, ela vira e abre ou fecha ou quebra-vento. Não é que nem a gente aqui no Brasil que abria e empurrava com a mão. Não, BMW é BMW. Porém, ele não tem máquina de vidro. Lembra que tirou o motor elétrico? Virou uma nivelinha que você está vendo aqui. Olha que interessante, né? O mesmo carro com as suas versões diferentes. E aqui, claro, da Alpine ou da Alpina, tá aqui o logotipo deles e a manopla de câmbio de madeira, que só isso aqui já é um charme absurdo. Desfocado nessa foto, você vê os controles de vidro que não existem, então tampados de fábrica, porque você tem o vidro à manivela. Então é interessante essa manoplinha de câmbio aqui. Bom, motorzão. Motorzão é o CSI, exatamente. Então você tem o coletor de emissão e a injeção de Jetronic da Bosch, de Druck, de pressão, com jateamento controlado também com sinal elétrico tido pelo coletor de admissão no vácuo conforme a carga do carro. Pulsando, como eu expliquei no episódio passado, 2 bicos por vez. São 6 cilindros em linha e essa injeção ela consegue controlar apenas 2 bicos por vez. 2 pulverizam ao mesmo tempo. Exatamente. Ela tem uma ECU de 25 transistores apenas, não tem chip, portanto ela é bem arcaica, mas ele faz com que a linha pressurizada gerasse essa cavalaria que vocês estão vendo. Um belo motor, inclusive. Boa foto do cofre aqui.
E olha o tamanho da panela do servo-freio, também está interessante. Do outro lado, você tem a mesma foto do motor, elemento de filtro de ar. No meio ali, o que eu já falei bastante no episódio passado, a TBI da Bosch com o sensor de posição da borboleta, se está acelerando, se não está. E do outro lado do sensor, você tem justamente as molas de retorno. Apertou o acelerador, lembra que esse carro aqui, a aceleração é feita por cabo de aço. Então, apertei o acelerador, eu puxo. Soltei o pé, obviamente o acelerador volta. Como? Por aquelas duas molas que você está vendo ali, praticamente no corpo do coletor de admissão. É isso aí. Não sei se gostaram, este foi o nosso querido BMW CSL, a famosa carta 2 do baralho do Super Trunfo. É isso. Se gostou desse vídeo, nos apoia aí dando o joinha, se inscrevendo, e se você gosta mais ainda da gente, coloca lá ser membro do canal por apenas R$ 4,99 e você tem acesso exclusivo a um episódio aos domingos somente para membros. Galera, muito obrigado, fui, e não se esqueça, próxima semana tem o Sextou Super Trunfo Gran Turismo. Valeu!